sobre função do primeiro grau, né, também conhecida como reta. A função do primeiro grau, né, apresentada como x, ela tem esse é o gráfico característico dela. Tá? Isso aqui é para um x com coeficiente angular de 1 sem a soma de nenhum valor. Né? Ela tem esse comportamento. Ela também é conhecida como, também pode ser chamada como bissetriz, onde ela corta o primeiro e o terceiro quadrante exatamente em 45 graus. E aí nós temos aqui a escrita dela mais geral, onde nós temos f de x igual a x mais b. E aí, o que acontece? Esse a ele é o coeficiente angular, ele vai ditar o ângulo, que é qual vai ser a inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear, que vai ditar em qual ponto do y a reta vai cruzar. Em qual ponto a reta vai cruzar o eixo y. Então, como eu disse, o a ele é o coeficiente, ele altera o ângulo da reta, no coeficiente angular. Então, se ele for maior do que 1, aqui esse é o caso, no caso a igual a 1, e conforme você vai aumentando o a acima de 1, o que ele vai fazendo? Se você só tiver o x sem a soma de nenhum valor, ele vai, essa parte depois do zero ela vai subir, e a parte antes do zero ela vai descer. Então é como se o gráfico fosse rotacionando num sentido anti-horário em volta do ponto zero. Aqui então, se a gente fizer o a menor do que 1 e maior do que 0, tá? O que vai acontecer com o gráfico? Ele vai rotacionando, imagina a mesma ideia, tá? O ponto 0 é um ponto fixo e ele vai rotacionando em volta desse eixo no sentido horário, ficando o mais próximo possível do eixo x. Tá? E aí, se o a for menor do que 0, a reta será decrescente. Qualquer valor negativo, a reta passa então a ser decrescente e cruzar os quadrantes 2 e 4. O B ele altera onde a reta corta o eixo y. Tá? Então, no caso de b igual a 0, onde a gente só tem x mais 0, significa que a reta vai cruzar o eixo y no ponto 0. Então, se a gente tem um b menor do que 0, o que vai acontecer? Essa reta ela vai descer, né? A reta inteira ela vai descer exatamente o valor de b. Né? Então, se b for 1, a reta inteira desce 1. Se o b for 2, a reta inteira desce 2, assim por diante. Consequentemente, se o b for positivo, a reta ela vai subir, a reta inteira vai subir, se deslocar para cima o valor de b. Então, aqui alguns exemplos. Nós temos f de x igual a x, tá? Que é a bissetriz, a coeficiente angular 1. E aqui então nós temos o coeficiente angular 2, que seria 2x. Como eu tinha dito, é como se ela rotacionasse no sentido anti-horário, tá? Em torno do zero. Então nós temos aqui ela mais inclinada. Aqui então nós temos um caso onde nós pegamos o x e o 2x e subtraímos um valor 1 de cada uma delas. Tá? Então o que acontece? A reta que estava cortando exatamente no ponto 0, ela desceu para o ponto 1, e aí esse é o desenho dessa função, x menos 1. E a reta 2x menos 1, também, a reta inteira se deslocou para baixo, se deslocou 1 para baixo. A reta inteira. Aqui nós temos então, o que foi feito nessa função, foi em vez de multiplicar por 2, foi dividido por 2. Né? É a mesma coisa aqui, meio. E aí o que acontece, eu tinha dito que se você multiplicasse, a reta giraria no sentido anti-horário. Se você divide por 2, né, que é esse caso aqui, a reta vai cada vez mais ficar mais deitada, vamos dizer assim. Né? Ela vai se aproximando mais do eixo x igual a 0. Do eixo y igual a 0.
Um outro caso aqui, tá, onde o coeficiente angular da reta é negativo. Então aqui no caso é menos x, e aí o que eu disse, a reta ela passa, então ela tem uma inclinação negativa, e o mais 1 diz que essa reta cruza o eixo y exatamente no ponto 1. Era isso que eu tinha para apresentar sobre reta. Muito obrigado.